Fala aí, rapaziada, como é que tá? Tranquilo? Estamos aqui para a resolução de mais algumas questõezinhas da prova da ESA, questões antigas, no caso essa aqui são de 2015, beleza? Então vamos lá, a primeira questão bem tranquila, bem simples, direta. Aliás, toda essa prova foi uma prova bem tranquila, assim, sem muitas dificuldades. Realmente o camarada que estudou, ele conseguiria fazer essa prova facilmente. E a número 1 é uma delas, né? Uma dessas questões bem tranquilas. Era uma questão direta, simples, objetiva, que de maneira geral quer saber do cara qual desses setores aqui, né, tem o maior consumo de energia elétrica, maior consumo de eletricidade. E aí é o seguinte, o camarada que estudou legal, o camarada que pegou os livros da bibliografia para ler, ele consegue resolver essa questão com muita facilidade. Por quê? Na página 335 do livro do Demetrio Magnoli, tem uma figurinha, um gráficozinho, né, em forma de pizza, inclusive, bem ilustrado, que mostra claramente quais são os setores que tem, né, que apresentam o maior consumo final de eletricidade. O camarada que de repente não estudou direito, ele até poderia tentar resolver essa questão, né? Mesmo que fosse por eliminação, por exemplo, a letra A, setor agropecuário. Cara, o cara, assim, de verdade, o candidato ele não pode nunca, numa questão dessa, marcar a letra A. Eu tô falando de consumo de eletricidade, gente. Agropecuária, né, é agricultura e pecuária. Eu tô falando de plantações e criação de animais. A utilização de energia elétrica é muito pequena, principalmente em comparação com outros setores. Beleza? Outro que de repente dava para a gente tirar aí, o setor público. Cara, o setor público, gente, eu estou falando aí do que pertence ao Estado, né? As repartições públicas, os prédios que pertencem a empresas públicas do Estado, que não são empresas privadas, no caso. Assim, tem um horário de trabalho. Você não consegue imaginar que, sei lá, pensa aí no Senado, na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto, essa rapaziada não trabalha tanto assim, né? Então, obviamente, o setor público ele tem um consumo de energia bem menor, tá? Então também eram, assim, eu acho que eram duas questões que dava para o camarada de maneira empírica, somente pelo olhar que ele tem do mundo, ele conseguiria excluir essas duas opções, o que já aumentaria bastante a chance dele acertar a questão, né? Porque de 5 ele iria só para 3 alternativas viáveis. Mas enfim, de acordo com a nossa querida bibliografia, o setor que possui maior consumo final de eletricidade é a letra D, o setor industrial. Tranquilo? Só para vocês terem a dimensão correta, 44,2% de toda a energia elétrica que é produzida no Brasil é consumida pelo setor industrial, tá? Isso é uma regra para o mundo inteiro, basicamente. No mundo inteiro, claro, estou falando, obviamente, dos países industrializados que possuem um parque industrial desenvolvido suficientemente, você vai ter a energia elétrica sendo muito consumida pelas indústrias, tá? Porque a atividade industrial realmente tem um consumo, uma demanda de energia elétrica muito grande. E aqui no Brasil não é diferente. Nos últimos anos, né, no nosso território, no Brasil, no nosso país, a gente tem visto a indústria sofrendo bastante. A atividade industrial vem caído, a participação da indústria, né, no PIB, no PIB global, na produção, na produto interno bruto total de riquezas geradas no nosso país, dentro de todas essas riquezas, o peso da produção industrial tem diminuído, a indústria tem se enfraquecido aí nos últimos anos, de maneira cada vez mais rápida. Porém, ainda assim, nós temos o setor industrial como o maior consumidor de energia elétrica no Brasil, beleza? Só para a gente colocar em ordem aqui, né, entre essas 5 opções, nós temos o setor industrial como o maior consumidor, seguido pelo setor residencial é o segundo, setor comercial o terceiro, o setor público é o quarto e o setor agropecuário é o quinto, e tem uma utilização muito baixa de energia elétrica, sobretudo se a gente comparar com outros setores, beleza? Portanto, número 1, temos a letra D de dado como gabarito, beleza? Setor industrial. Vamos para nossa questão número 2. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI,
um domínio natural sofreu extensiva devastação provocada por extração de pau-brasil, plantio de cana e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente restam apenas 8% desse domínio natural denominado. Cara, a questão também bem tranquila, não tem muita dificuldade. Por quê? Eu estou falando, vamos lá, vamos organizar as ideias aqui. Cara, ele está falando na faixa leste do Brasil. A gente sabe que na faixa leste do Brasil, estou falando do litoral brasileiro. Qual é o tipo de vegetação que se estende por todo o litoral brasileiro? E aí ele dá mais algumas informações. É um tipo de vegetação que acabou sendo extremamente devastado, né, sofreu bastante com desmatamento, com queimadas, enfim, com degradação ambiental ao longo do tempo por conta da atividade humana. E ele fala de extração de pau-brasil. Aonde que eu tive extração de pau-brasil principalmente? Justamente no litoral, nos primeiros anos em que os portugueses tinham como a principal atividade econômica no Brasil, inclusive no período pré-colonial, quando o Brasil sequer era uma colônia de Portugal ainda, mas se tinha uma exploração muito grande do pau-brasil, beleza? Plantio de cana, aí eu estou falando sobretudo do Nordeste, das áreas mais próximas ao litoral do Nordeste, e de café, aí eu estou falando mais do Sudeste, região Sudeste, começando no Rio de Janeiro, se expandindo para São Paulo, Oeste Paulista, em áreas também próximas ao litoral, em áreas do leste, da faixa leste do nosso território. E aí ele ainda fala de expansão urbana e implantação de eixos de transporte, naturalmente por conta dessa expansão urbana e por conta das atividades industriais, por conta de todo o desenvolvimento, sobretudo que o sudeste do Brasil tem, mas também o litoral nordestino, o litoral da região sul. Cara, não tem muito mistério. Qual é o tipo de vegetação, qual é o domínio natural que sofreu pra caramba desde o início da colonização brasileira até os dias atuais, que foi extremamente desmatado, devastado, por conta de todas essas atividades aqui? Gente, Mata Atlântica, letra B de bola. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Não tem muita dúvida. Só pra gente não ficar com dúvida, vamos ver aqui as outras questões, as outras alternativas. A letra A, Pampas. Gente, Pampas, eles estão lá no extremo sul do Brasil, lá no sul, sudoeste do Rio Grande do Sul, tá? Não é os Pampas, ele não está na faixa leste do Brasil, não. Complexo do Pantanal, estou falando aqui da região centro-oeste, beleza? Também não está na faixa leste, pelo contrário, está do outro lado do território brasileiro. D, Cerrado, também, sobretudo no centro-oeste, né? A gente tem o Cerrado sendo predominante na região centro-oeste, até pega assim nordeste, uma parte da região sudeste, mas as partes mais interioranas, né? Mais para o oeste e não para a faixa leste. E por último, a floresta amazônica. Gente, floresta amazônica, eu estou falando sobretudo da região norte, principalmente região norte do Brasil, beleza? Então, assim, é uma questão bem tranquila, assim, falo, cara, só pela faixa leste tu já consegue matar. Depois que ele dá todas essas características, né, falando que sobra 8% aproximadamente, não tem como você ter dúvida, o gabarito é a letra B de bola, Mata Atlântica. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, a número 3. Nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo, em função de uma expansão rápida e intensiva da agropecuária, provoca inúmeros impactos ambientais no cerrado, entre os quais erosões profundas que atingem o lençol freático, que denominamos, ou seja, ele quer saber, assim, ele até fala dos últimos anos, do cerrado e tudo mais, mas é uma questão meramente conceitual. Você tem que saber o conceito desse processo que está descrito na questão. E qual é o processo descrito? Erosões profundas que atingem o lençol freático. É basicamente isso. Por isso que a gente sempre fala da importância do camarada dominar os conceitos. Não adianta ele querer ficar estudando a geografia do Brasil, aspectos sobre a geografia do Brasil, se ele não dominar conceitos. Primeiro porque sem os conceitos você não consegue entender a geografia brasileira de maneira adequada. E segundo que a prova da ESA, apesar de ser uma prova tipicamente, inclusive isso consta no edital que fala de geografia do Brasil, ela também cobra muitas questões conceituais como essa
número 3 aí. Então, o cara tem que saber o seguinte, qual é o nome desse processo aí? Vossoroca, letra A, beleza? As vossorocas são grandes fendas, grandes buracos que acontecem no solo por conta da erosão muito grande. A erosão realmente é muito grande naquela área, vai aos poucos escavando o solo e criando esses grandes buracos, e esses buracos são tão grandes que chegam a atingir o lençol freático, beleza? Que são aqueles reservatórios de água que ficam lá embaixo. Então, portanto, o gabarito seria a letra A. Vamos ver as outras aqui só para a gente não ficar com dúvida. Letra B, assoreamento. Gente, assoreamento é o acúmulo, é o depósito de sedimentos no fundo dos rios, no leito dos rios, beleza? Principalmente quando eu tiro a mata ciliar, você acaba tendo uma série de depósitos nos fundos dos rios, causando uma diminuição da lâmina d'água e causando uma série de problemas, inclusive problemas ambientais, né, para as espécies que vivem naquele rio, para o curso d'água do rio, e também problemas para o ser humano, porque às vezes rios que são navegáveis, eles acabam perdendo a navegabilidade por conta do assoreamento, por conta desse grande depósito, desse grande acúmulo de materiais no fundo dos rios, tá? Letra C, laterização. Laterização é o processo em que o solo se torna mais ácido por conta da presença de minerais metálicos, né, de sedimentos ali que compõem aquele solo, de minerais metálicos, por exemplo, ferro, manganês, alumínio, por aí vai. Quando esses minerais metálicos entram em contato com a água, eles acabam oxidando, causando uma acidificação do solo. O solo acaba se tornando ácido. E esse processo é justamente o processo de laterização. Lixiviação é o processo de lavagem do solo, à medida em que a água da chuva, sobretudo, atua naquele solo. E letra E, arenização. Arenização é quando você tem uma grande quantidade de areia. A gente viu, inclusive, no nosso curso, a diferença da granulação das partículas que estão no solo. A areia tem um pedaço, um tamanho um pouco maior, e solos muito arenosos não costumam ser férteis, eles são problemáticos para a agricultura. É só tu pensar, por exemplo, a areia da praia. A areia da praia, raramente você consegue ver alguém plantando muita coisa ali. E também são problemáticos até para a construção civil em determinados casos. Então a arenização é quando um solo ele acaba tendo uma quantidade de areia muito grande, beleza? É um processo que muitas vezes é natural, inclusive, tá? Então, nessa questão número 3 aí, nós temos como gabarito a letra A, as vossorocas, que são esses grandes buracos causados pela erosão intensa e que podem alcançar, inclusive, os lençóis freáticos. Número 4. A concessão de áreas florestais para a exploração econômica por empresas privadas está prevista na ou no... Beleza, vamos lá. Ele está falando o seguinte, eu tenho uma área de floresta, né, uma área natural, com a vegetação natural de floresta, e aí o Estado ele oferece a concessão dessas áreas florestais para que as empresas privadas atuem ali, né, desenvolvam atividades econômicas, principalmente. Então, assim, a concessão dessas áreas florestais, naturalmente não são todas, tá? Tem áreas florestais que não podem ser jamais cedidas para iniciativa privada, beleza? Mas, enfim, existem algumas áreas que podem ser sim. Qual é o documento que prevê essa concessão ou não das áreas florestais? Vamos lá, letra A, Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Gente, se o camarada tiver bom senso, mesmo que ele não saiba essa questão, ele consegue resolver. Porque assim, eu estou falando de concessão, né, ou seja, algo que tem a ver com a administração, com a gestão pública de florestas, de áreas florestais. Então, cara, a letra A faz todo sentido. Lei de Gestão de Florestas Nacionais. A Lei de Gestão de Florestas Nacionais é justamente a legislação que prevê a administração, a gestão, a maneira como o Estado vai cuidar das florestas nacionais, das áreas florestais do nosso país. Algumas serão
cedidas para iniciativa privada, outras não vão poder, outras vão poder ser utilizadas para turismo, outras já não vão poder, enfim. Isso está especificado exatamente na Lei de Gestão de Florestas Nacionais, portanto o gabarito seria a letra A de amor, tranquilo? E aí, gente, vamos aqui para número 5. Coloquei aqui até algumas figuras para ilustrar, né, para dar uma facilitada para você enxergar. Vamos lá, para a gente visualizar é sempre bom. A número 5 fala o seguinte: um navio estava em Angra dos Reis, que fica a 44 graus oeste, ou seja, fica a 44 graus de distância do meridiano de Greenwich, e saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, que fica a 30 graus a oeste, também no meridiano de Greenwich. Que horas... desculpa, às 6 horas, ou seja, o navio partiu de Angra dos Reis às 6 horas da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Então eu tenho um navio que parte de Angra dos Reis, que fica no litoral do Rio de Janeiro, de repente saiu do Colégio Naval, para quem não sabe o Colégio Naval fica lá em Angra, e aí esse navio saiu 6 horas de lá. E ele vai para Fernando de Noronha, numa viagem que tem uma duração de 8 horas. E aí a questão quer saber que horas de Fernando de Noronha o navio vai chegar lá. Por que eu estou falando que é a hora de Fernando de Noronha? Porque o horário de Fernando de Noronha é diferente do horário do estado do Rio de Janeiro. Beleza? O estado do Rio de Janeiro, gente, ele fica no fuso -3, que é esse laranjinha aqui. Observe que aqui nós temos a divisão do fuso -3 para o -4, e que, assim, o território brasileiro não acompanha todo bonitinho, perfeitamente o fuso, né? Claro que é por conta de questões políticas, administrativas, para que um estado não fique cortado no meio, um município não fique cortado no meio, cada um com o mesmo município ou o mesmo estado com 2 horários diferentes. Isso já até foi assim no caso do estado do Pará antigamente, mas depois todo o Pará passou para o fuso -3. Então, essa parte laranja aqui é o fuso -3. E aqui está o arquipélago de Fernando de Noronha, que é o fuso -2. Beleza? Então, o que acontece? O Brasil ele tem 4 fusos horários, o -5, o -4, o -3 e o -2. Agora, como é que funciona esse negócio de fuso horário? Gente, é o seguinte, de maneira bem resumida, nós temos o planeta Terra com o seu formato geóide, aproximadamente redondo, aproximadamente esférico. Espero que você não ache que a Terra é plana, tá? A Terra plana é o cacete, para com essas ideias de maluco, que agora tá na moda de novo, essas porcarias, século XXI, e o cara falando de Terra plana. Mas uma Terra aproximadamente geóide, ela vai ter, como toda esfera, ou quase uma esfera, 360 graus. E aí você divide esses 360 graus por 24. Por que 24? Porque 24 é o número de horas que um dia tem, né? É a duração de um dia, 24 horas. Então você pega o tamanho da Terra, divide por 24. E aí eu vou ter a origem, né, de 24 fusos com 15 graus cada. Beleza? Ou seja, cada espaço desse aqui, tá vendo aqui o zero? O zero é o fuso horário 0. Aqui eu tenho o fuso -1, aqui eu tenho o fuso -2, o -3, -4, e à medida que eu venho para leste, eu tenho +1, +2, +3, +4, por aí vai. Beleza? À medida em que eu atravesso um fuso para leste, eu ganho 1 hora. À medida em que eu atravesso um fuso para oeste, eu diminuo 1 hora. Beleza? Então, por exemplo, se no país, sei lá, num lugar aqui que está no fuso -4, no fuso +4, por exemplo, lá é meio-dia. Num local que está no fuso +6, vai ser 2 horas da tarde, 14 horas. Por quê? Porque eu tenho uma diferença de 2 horas entre os fusos horários dos dois. Beleza? Só para a gente deixar bem claro como é que funciona essa história de fusos horários. No caso do Brasil, observe aqui o tamanho do Brasil, como ele é grande, nós temos aí 5 fusos horários sendo utilizados no Brasil, beleza? No caso, o fuso -2, -3, -4, -5. Fuso -2 sendo utilizado em ilhas, principalmente no arquipélago de Fernando de Noronha, que inclusive aparece na nossa questão. O fuso -3 sendo utilizado, inclusive o fuso -3 é o horário de Brasília, tá, gente? É o horário oficial de Brasília.
ele sendo utilizado na região sul, região sudeste inteira, região nordeste inteira, parte da região centro-oeste, parte da região norte, tá? O fuso horário -4 sendo utilizado em parte da região centro-oeste e parte da região norte, e o fuso -5 sendo utilizado somente no Acre e num pedacinho aqui do estado do Amazonas, beleza? Esses são os 4 fusos horários brasileiros. E a questão fala o seguinte, que o navio saiu de Angra dos Reis, que fica no Rio de Janeiro, aqui está o Rio de Janeiro, e foi para Fernando de Noronha numa viagem que levou 8 horas de duração. Então vamos lá, como é que eu resolvo essa questão? Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Se eu sei os conceitos, se eu domino os fusos horários, eu não tenho como errar essa questão. Ele saiu 6 horas, foram 8 horas de duração. O que eu tenho que fazer? Somar 6 mais 8 vai dar 14. Então ele chegou aqui em Fernando de Noronha 14 horas, certo? Não, errado. Por quê? Porque tem a diferença do fuso. Rio de Janeiro está no fuso -3. Fernando de Noronha está no fuso -2. Então eu tenho que aumentar 1 hora. 6 horas que o cara saiu, mais 8 do tempo de viagem, 14. Mais 1 hora, que é a diferença do fuso horário, 15 horas. Portanto, o gabarito dessa número 5 é a letra A, 15 horas. Beleza? Questão muito fácil, muito tranquila, não tem como errar. Só um detalhe, gente. No livro do edital, nos livros do edital, na verdade, como eles são de edições bem antigas, você vai encontrar lá que o Brasil tem apenas 4 fusos, tá? Que seriam o -4, o -3 e o -2, beleza? Por quê? Porque eles são livros antigos, de 2012 para lá, né? E essa mudança ela aconteceu em 2013. Em 2013, o estado do Acre e esse pedaço da Amazonas aqui, eles passaram a ser do fuso -5, que inclusive existia no Brasil, ele deixou de existir em 2008, e em 2013, através de um referendo, a população local votou e escolheu que o fuso -5 voltasse a ser utilizado. Portanto, no livro, você vai encontrar o Brasil com 3 fusos, -4, -3 e -2. E aqui, essa parte aqui, seria do fuso -4. Só que em 2013 houve essa mudança, essa região aqui do Acre e a partezinha aqui do Amazonas voltaram a estar no fuso -5. Tá? Isso, eu só estou falando isso por quê? Porque a gente tem que estar sempre embasado na bibliografia. Mas assim, eu acho muito difícil que eles cobrem alguma coisa relacionada a esse fuso -2 ou -3, beleza? Acho muito difícil que cobre isso daí, porque não está no livro do edital. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa número 6. Processo de integração física das manchas urbanas de 2 ou mais cidades que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares diários de trabalhadores. Esse processo é denominado, cara, questão assim bem tranquila, mais uma questão conceitual, o cara não está nem falando nada do Brasil aqui, ele simplesmente quer saber qual é o nome desse processo, desse fenômeno aí. Gente, quando eu tenho 2 ou mais cidades e essas cidades se expandem horizontalmente, elas crescem, uma cidade ela pode expandir verticalmente também, no caso por conta de prédios, né? Você tem o surgimento de muitos prédios, você tem ali um crescimento vertical. Agora, quando eu tenho um crescimento horizontal da mancha urbana, ou seja, das áreas urbanas de determinados municípios, de determinadas cidades, quando essas manchas urbanas elas se juntam e se unem, praticamente se tornando uma só, ao ponto de você não conseguir saber a diferença entre o município A e o município B, vou dar um exemplo aqui, o município do Rio de Janeiro, né, com o município de Duque de Caxias, ou o município de Nilópolis, todos esses municípios aí da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, eles são conurbados, ou seja, eles estão colados um no outro, as manchas urbanas se confundem. Você sai do Rio de Janeiro, entra em Caxias, tu já não sabe quando que tu entrou, quando tu saiu. Você não percebe uma diferença clara, né? Você não tem um intervalo entre as manchas urbanas desses municípios vizinhos. Então, quando esse processo acontece, eu tenho um nome, né? Na verdade, o nome é a conurbação. É um processo muito típico de regiões metropolitanas, quando 2 ou vários, né, municípios eles se expandem
ao ponto de suas manchas urbanas se unirem e se confundirem. Tá? E aqui ele até fala dos fluxos pendulares diários, né? Gente, o que é a migração pendular? É a migração que o camarada faz da sua casa para o trabalho, da sua casa para a faculdade, de repente. Ele mora num município e ele trabalha no outro, geralmente nos centros mais importantes dessas regiões metropolitanas. Então, ele vai todo dia para o seu trabalho e volta para o seu município. Vai para o município do seu trabalho e volta para o município onde ele mora. Isso é um fluxo que, no caso, se chama os movimentos pendulares. É um tipo de movimento muito comum dessas regiões metropolitanas que foram formadas a partir do processo de conurbação. Portanto, letra D de dado é o nosso gabarito. Tá? Só para a gente não restar dúvida, letra A, segregação socioespacial. Aqui eu estou falando, gente, de uma segregação social, ou seja, uma separação social, aliás, uma separação espacial de acordo com a classe social. Então, geralmente isso acontece, isso é muito comum em cidades brasileiras, nas grandes cidades brasileiras. O Brasil é um dos países com a maior desigualdade, uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né? Desigualdade social muito grande. Eu tenho poucas pessoas com uma grande quantidade de riquezas, enquanto uma grande quantidade de pessoas com pouquíssima renda, né? Isso é uma característica muito marcante do nosso país. Isso vai levar a um processo de segregação socioespacial. O que é isso? Tu pega uma cidade e nessa cidade você tem ali uma divisão. Em determinado local você tem bairros ricos ou de classe média alta, pessoas que têm com um poder aquisitivo maior, e você vai ter bairros mais pobres, periferias, favelas e por aí vai. Essa divisão espacial a partir das classes sociais se chama segregação socioespacial. Tá? Letra B de bola, hierarquia urbana. Gente, hierarquia urbana é uma classificação das cidades de acordo com a sua importância, tá? Como se as cidades maiores elas fossem hierarquicamente superiores às cidades às cidades menores, né? Geralmente as cidades que têm uma hierarquia urbana maior, elas naturalmente têm um setor de serviços mais bem desenvolvido, são cidades que acabam interferindo e interagindo muito mais com outras cidades, inclusive com as cidades menores, né? Tem um poder de influência maior. Então, hierarquia urbana é esse mecanismo, né, de classificação das cidades de acordo com a sua importância. Letra C, gentrificação. Gentrificação é um processo no qual uma determinada área, ela que é uma área geralmente abandonada pelo poder público, é uma área bastante degradada, que ela é frequentada ou até mesmo moradia de pessoas com baixo poder aquisitivo. De repente essa área começa a ter uma atenção maior do poder público, você começa a ter a instalação da iniciativa privada, a instalação de coisas mais chiques, mais requintadas e por aí vai, como restaurantes bonitos ou boates muito legais, mas você tem o poder público aumentando a segurança nessa área, então naturalmente essa área vai ficar mais valorizada. A partir do momento que ela fica mais valorizada, ela se torna muito cara para aquela população que frequentava ou morava nessa área anteriormente. O nome disso é a gentrificação, beleza? Muitas vezes essas pessoas que moram originalmente nessas áreas, elas acabam sendo expulsas, entre aspas, ou não entre aspas, ou até mesmo de maneira direta realmente, dessas áreas, porque essas áreas passam por um processo de valorização decorrente de um maior cuidado do poder público e de utilização por parte da iniciativa privada para coisas mais valorizadas, beleza? E agora a letra E, aglomerado subnormal. Gente, aglomerado subnormal, basicamente, tá, é um nome técnico que se dá às favelas, beleza? São áreas de ocupação irregular, com os serviços públicos muito precários, habituados por pessoas de condição econômica, poder aquisitivo menor. Então é basicamente o nome que se dá, de acordo com o IBGE, né, para as favelas. Tranquilo? Então por hoje é só, fizemos aí nossas 6 questõezinhas, espero que vocês tenham acertado bastante, se não acertou depois tenta refazer, e é isso aí, tamo junto, um abraço.